Boa tarde. Nosso trabalho apresenta o projeto de um canal hidráulico para a condução da água do Lago Santo Antônio até o Rio São Salvador. O grupo é composto por Matheus Marcolino, Pedro Henrique de Freitas Abreu e Eric Kenzo Martins Sampaio. O foco principal foi desenvolver uma solução tecnicamente segura, hidraulicamente estável e ambientalmente adequada, aplicando conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos. O controle hidráulico em canais abertos é essencial para evitar problemas como erosão do solo, instabilidade de escoamento e impactos ambientais negativos. Em áreas naturais, esse controle se torna ainda mais relevante, pois qualquer intervenção mal dimensionada pode alterar o equilíbrio do ecossistema. Neste contexto, o projeto busca integrar a engenharia hidráulica com a preservação ambiental, considerando o Lago Santo Antônio e o Rio São Salvador, como parte do mesmo sistema hidrológico. O objetivo do projeto é transportar a água do lago até o rio de forma segura, controlada e eficiente, evitando velocidades excessivas e garantindo a estabilidade do canal. Além disso, buscamos preservar a vegetação existente e respeitar as condições naturais do terreno. Para estruturar o desenvolvimento do trabalho, utilizamos a metodologia CDIO, que organiza o projeto desde a concepção até a operação do sistema. O escopo do trabalho contempla o dimensionamento teórico de um canal aberto com seção trapezoidal, análise de alternativas de traçado, escolha de revestimentos e avaliação de estruturas de controle hidráulico. É importante destacar que o projeto não trata da execução em campo, mas fornece uma base técnica consistente para uma futura implementação. O levantamento inicial envolveu a análise topográfica do terreno, fundamental para a definição das declividades do canal. A partir disso, foi possível estudar diferentes alternativas de traçado, avaliando como cada uma influenciaria o comportamento hidráulico do escoamento. Essa etapa foi decisiva para evitar soluções que gerassem velocidades excessivas ou risco de erosão. A seção trapezoidal foi escolhida por apresentar maior estabilidade dos taludes, especialmente canais escavados em solo natural. Essa geometria também facilita a adaptação ao relevo existente, redução à necessidade de grandes intervenções no terreno. Além disso, a seção trapezoidal contribui para um melhor controle das velocidades de escoamento. Foram avaliados três tipos principais de revestimento: pedra seca, camada de brita e gel têxtil não tecido. A escolha do revestimento é crucial, pois influencia diretamente a rugosidade hidráulica, a dissipação de energia e a durabilidade do canal. Também foram considerados aspectos ambientais, buscando materiais que se integrem melhor ao meio ambiente. O revestimento em pedra se destacou principalmente pela alta rugosidade hidráulica. Essa característica aumenta a dissipação de energia do escoamento, reduzindo as velocidades ao longo do canal. Além disso, a pedra seca apresenta boa resistência à erosão, longa vida útil e menor impacto visual, sendo adequada para áreas naturais. Bom, agora eu vou falar sobre um pouquinho sobre os outros materiais. Então, a camada de brita tem a função de proteger o fundo do canal e auxiliar na dissipação da energia. Já o gel têxtil não tecido atua como elemento de separação e filtração, impedindo que partículas do solo sejam carreadas pelo escoamento. Essa combinação contribui para a estabilidade estrutural e aumenta a vida útil do sistema. As alternativas do traçado foram analisadas com o auxílio do Google Earth Pro, permitindo a avaliação do perfil longitudinal do terreno. Esta ferramenta possibilitou identificar com declividades elevadas e antecipar possíveis problemas hidráulicos antes do dimensionamento detalhado. Então, nós temos a alternativa 1. A primeira alternativa apresentou declividades elevadas ao longo do percurso, resultando em velocidades superiores às recomendadas para canais revestidos. Essas condições poderiam causar erosão e instabilidade hidráulica, tornando a alternativa 1 inviável do ponto de vista técnico. A alternativa 2, houve uma melhora inicial no comportamento do escoamento. No entanto, a concentração de desnível no trecho final gerou novamente velocidades elevadas, comprometendo a segurança hidráulica do canal. Por isso, essa alternativa também foi descartada. E a alternativa final apresentou uma distribuição mais uniforme das declividades ao longo do canal.
O dimensionamento foi realizado utilizando o método de parâmetros adimensionais e o revestimento de pedra seca foi adotado como a solução principal. Essa combinação resultou em um sistema estável e tecnicamente viável. Declividade dos trechos. O canal foi dividido em 5 trechos, com declividades variando de 0,81% a 8,12%. Essa divisão nos permitiu ajustar o dimensionamento hidráulico de acordo com as características específicas de cada segmento, melhorando assim o controle do escoamento. E o comprimento total do canal foi de 2.415,71 metros. Então aqui nós temos a tabelinha, né, da declividade. Dimensionamento das velocidades. As velocidades foram calculadas utilizando a equação de Manning, amplamente empregada em canais abertos. Os valores obtidos variam entre 1,38 e 3,23 metros por segundo, percebendo dentro dos limites aceitáveis para o revestimento em pedra seca. Isso confirma a adequação da solução adotada. Então aqui nós temos a tabelinha com os valores da velocidade de cada trecho. Então não dá para perceber do trecho 2 e trecho 3 onde teve uma maior velocidade, e no trecho 1 e no trecho 4 uma velocidade menor. Pode passar. Dimensionamento das curvas. Nas curvas do canal, foi considerada a ação da força centrífuga que provoca a sobrelevação do nível de água na margem externa. Para garantir a segurança hidráulica, foi realizado o ajuste de altura do canal e adotada uma folga de 30%, assim prevenindo o transbordamento da água. Então aqui nós temos a tabelinha da curva, né, e da elevação da água no canal. Então aqui nós podemos perceber que não há tanta grande elevações assim, já que as curvas elas são um pouquinho mais abertas, né, nesses valores, de 6,02 a 11,49. Então não teve uma grande elevação no nível de água, variando de 0,03 a 0,12 metros, então é bem pequeno. E a gente decidiu adotar a 30% de folga, porque é uma margem de segurança, né? Também pode ter uma chuva muito forte, e acabar transbordando do mesmo jeito. Então, nós decidimos adotar uma folga de 30% para todos os canais. Bom, agora falando sobre as estruturas de controle, temos os vertedouros. Inicialmente foram estudados vertedouros do tipo retangular, triangular e cipolete, no entanto, as limitações geométricas e hidráulicas do local inviabilizaram a implantação segura dessas estruturas, principalmente no trecho inicial do canal. Como alternativa aos vertedouros, foi adotado um sifão operando sobre escoamento pressurizado. O sistema foi dimensionado para uma vazão de projeto de 1,5 metros cúbicos por segundo, utilizando tubo de PVC com diâmetro de 630 milímetros. Essa solução permitiu a condução segura da água sem a necessidade de represamento. Aqui nós temos os parâmetros adotados no dimensionamento do sifão. O ressalto hidráulico ocorre quando há a transição de escoamento supercrítico para o subcrítico. Esse fenômeno é importante porque promove a dissipação de energia, reduzindo as velocidades e aumentando a segurança hidráulica nos trechos críticos do canal. Anteriormente, no nosso projeto, nós falamos que não era necessário o ressalto hidráulico, mas essa opinião foi dada com base em alguns erros de cálculo. Quando esses erros foram corrigidos, nós vimos a necessidade do ressalto hidráulico em 3 trechos, sendo eles o trecho 2, o trecho 3 e o trecho 5. Aqui estão os parâmetros característicos. O projeto considerou escoamento permanente e uniforme, vazão e constante e dados topográficos obtidos por ferramentas digitais. Essas premissas representam limitações do estudo, indicando a necessidade de ajustes e verificação em uma futura fase executiva. Agora falando sobre materiais e custos estimados, os principais materiais previstos são o revestimento em pedra seca, brita, o geotêxtil e o sifão de PVC. O custo estimado do projeto é de aproximadamente R$ 315.900, valor compatível com obras hidráulicas de porte semelhante. Aqui nós temos uma tabela
com valores aproximados. Falando sobre a operação e manutenção, a operação do canal envolve inspeções periódicas para verificação do revestimento, remoção de sedimentos acumulados e monitoramento das estruturas hidráulicas. Essas ações são essenciais para garantir o bom desempenho do sistema ao longo do tempo. Conclui-se que o projeto é tecnicamente viável, apresentando estabilidade hidráulica e controle adequado do escoamento. A solução proposta integra eficiência técnica e respeito às condições ambientais, atendendo plenamente aos objetivos do trabalho. E por hoje é só.